Olá, seja bem-vindo à aula 195 da Pedroso Informática sobre WinDev. Nesta videoaula nós vamos iniciar uma série de videoaulas sobre o Controle Organizer disponibilizado na ferramenta WinDev e no WebDev. E vamos iniciar mostrando como criar um grupo de categorias padronizadas e usando um array para cores. Como vocês sabem, o Controle Organizer utiliza um conjunto de procedimentos para definir categorias, e é isso que vamos fazer nessa videoaula. Em um projeto qualquer onde usamos o Controle Organizer, na nossa análise nós temos uma tabela chamada Organizer Category, que tem as colunas Organizer Category do tipo Automatic ID, um campo Caption e um campo Color. O campo Color é um campo numérico que receberá o número da cor que nós vamos usar. Na área de globais do nosso projeto, nós vamos criar uma sequência de código. Vou abrir aqui para que fique um pouco mais visível, onde criamos uma variável chamada colors do tipo array, com 25 elementos. Inicialmente nós verificamos se a tabela Organizer Category tem mais que um registro, ou seja, se ela for igual a 0, nós criamos o array e preenchemos com as cores. Então, se HNBREC, que é a função que verifica a quantidade de registros da tabela, for igual a 0, então a tabela não possui conteúdo, declaramos o array e agora preenchemos cada elemento do array com uma cor, até um padrão de 25 categorias. Depois nós vamos criar as 25 categorias com cores diferenciadas, e onde o usuário final poderá depois substituir os textos que a gente criou como category pelos seus próprios textos. Então o código que faz isso é um laço for i é igual a 1 to 25, hreset organizer category para limpar o buffer do arquivo. Aí fazemos a organização dos elementos de acordo com o índice i. Então organizer category caption é igual a category mais i. Organizer category.color é igual a colors índice i. Salvamos e adicionamos na tabela de categoria HADD Organizer Category. Isso vai preencher uma tabela então com as categorias e as suas respectivas cores. No nosso aplicativo, onde utilizamos uma agenda, nós temos uma opção agenda que permite executar configurações, gerenciar categorias. Ele já está preenchido com algumas categorias. Agora eu vou apagar a tabela de categorias e nós vamos gerar as 25 categorias padronizadas que nós criamos pelo nosso código. Na pasta do nosso projeto, deletamos a tabela Organizer Category, ok? E agora nós vamos executar o nosso projeto para que a inicialização da nossa aplicação crie as categorias padronizadas com um número de 25 categorias conforme programamos. Executando o nosso código. Veja que ele criou aqui as 25 categorias. E eu posso agora alterar essas categorias de acordo com a minha necessidade. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, categoria 1, dá 2 cliques aqui, vou colocar aqui exame de sangue.
Categoria 2, exame de laringoscopia. E 3, exame de endoscopia. Aqui vou colocar consulta médica. E assim por diante. Tá? Todas as categorias agora. Eu posso acessar agora, gerenciar categorias aqui e fazer algumas marcações aqui, ó. Vou dar um OK. Fechando a nossa aplicação, reabrindo. Veja que eu tenho algumas informações relativas à categoria. Como o meu objetivo nesse momento é apenas mostrar a criação das categorias por código, então é aqui, tá? Mais tarde, no desenvolvimento do nosso processo de criação da agenda, nós vamos fazer com que as categorias sejam mostradas conforme as utilizações que nós fazemos dela. Observe que ele cria as cores, ó, de forma variada, conforme o nosso código lá, o que foi passado no array. Depois que eu faço a marcação de um apontamento na agenda, e aparece aqui o apontamento na cor que eu defini na categoria, e observem aqui também que eu tenho aqui exame de sangue, que foi a categoria que eu modifiquei aqui, ó. Então, facilmente eu posso definir a minha agenda de acordo com os apontamentos que eu fiz. Aqui estou exibindo os apontamentos por semana, posso exibir por mês, por semana. Então aqui eu tenho sexta-feira, dia 21. Se eu adiantar aqui, eu posso voltar aqui. Então, dependendo das configurações que eu tiver, por exemplo, aqui a minha agenda está configurada só para dias úteis, então o sábado não aparece. Se eu marcar aqui semana inteira, veja que agora ele aparece a configuração por semana. Então, aqui por mês e aqui por semana. Na sequência, estaremos trabalhando mais com a nossa agenda usando o Control Organizer. Esta é uma videoaula gratuita da Pedroso Informática e faz parte do acervo da nossa base de conhecimentos online. Nossa base de conhecimentos online é disponibilizada por usuário e senha, e você tem acesso online a todo o nosso acervo com videoaulas, artigos e programas-fonte. Na área de mobile, a gente disponibiliza um curso completo de Windev Mobile com 40 aulas em vídeo, mais os fontes do aplicativo. Assine hoje mesmo. Envie um e-mail para pedroso@pedrosoinformatica.com.br. Muito obrigado.